A paz de Deus, irmãos. Venho aqui gravar esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Viviane, sou daqui da cidade de São Carlos e venho contar uma obra muito linda, né, que Deus fez na minha vida há muitos anos atrás. Só que a obra do Senhor, ela nunca fica velha, né? Ela sempre tem que ser lembrada com muita alegria no nosso coração, para que também venha alegrar o coração dos irmãos e acreditar, né, que o Senhor é Deus na nossa vida e escuta as nossas orações, né? Há muito tempo atrás, eu estava com a minha nenezinha muito doente, né? Ela estava com febre, dor de garganta, com a garganta inflamada. E nesse tempo, meu esposo, ele fazia entrega de lanche, né, à noite. E eu estava sozinha com ela em casa, sempre buscando a palavra do Senhor, né? Que eu ia para a congregação, toda semana eu estava lá buscando a palavra do Senhor. E esse dia aí, eu desempregada, irmão, só meu esposo trabalhando, né? A minha neném começou a ficar ruim à noite, começou a ficar com a garganta ruim, começou a dar febre nela. E eu pensei assim, meu Deus, né? Tem misericórdia. Eu falei assim, até meu esposo agora chegar da entrega, vai demorar. Eu preciso levar ela no médico, né? Eu preciso ver o porquê que tá dando essa febre nela. E, irmãos, nem dinheiro assim para pegar ônibus eu tinha. Não tinha dinheiro para nada, na verdade, sabe? Tava passando muita prova, né? Falta de coisa em casa mesmo, que eu não tinha também. Mas aí eu falei assim, vou ver se a minha vizinha ela não me empresta pelo menos a passagem do ônibus, né? E eu vou levar ela no médico para ver o que aconteceu, porque que tá dando febre nela. E a hora que o meu esposo chegar, eu peço para ele devolver o dinheiro, né, para a vizinha, que ele fazia entrega. Então ele sempre chegava com um trocadinho em casa. E foi isso que eu fiz, irmãos. Fui lá, falei para a vizinha, né, se ela me emprestava a passagem do ônibus, para mim poder estar levando ela até no médico. E daí no que eu fui, irmãos, a vizinha me emprestou, né, o dinheiro. No que eu fui pro ponto de ônibus, eu fiquei esperando o ônibus não vinha logo, né? E eu tava muito impaciente com ela no colo, falei assim, eu vou ir a pé mesmo, né? Porque até o ônibus aparecer, eu já cheguei lá, já fui consultada, catei a neném e fui pro médico com ela, né? Andando mesmo. Dava uma hora mais ou menos de caminhada daqui até lá. Quando cheguei lá, a minha filhinha foi consultada, né? A médica falou assim, que ela tava com a garganta inflamada, que ela tava tendo febre por conta disso, e fez a receita do remédio, tudo, né? E falou assim, olha, mãezinha, na hora que você sair daqui, não deixa de passar na farmácia e comprar esses remédios aqui para ela, porque ela precisa tomar esse remédio aqui, e tem que ser a hora que você sair daqui, para poder já abaixar a febre dela, né? Para ela poder também ir melhorando da garganta. E eu pensei assim, Senhor, né? Como que eu vou comprar esse remédio? E eu ali passando prova, não tinha dinheiro para nada, só tava com o dinheiro do ônibus ali, que a vizinha me emprestou, né? Eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer, né? E saí dali do médico, assim, com o coração na mão, pensando, né? E conversando com o Senhor no meio do caminho. Fui embora a pé também, porque eu tava com a cabeça quente, pensando no que eu ia fazer para comprar esse remédio, né? E aí, irmãos, quando eu tava indo no caminho, o Senhor falou muito assim, forte no meu coração, que era para mim entrar numa farmácia que tinha logo lá na frente. E eu falando com Deus, eu falei assim, não, mas se o Senhor tá pedindo para mim entrar naquela farmácia lá, o Senhor vai fazer uma obra, né? Só pode ser que o Senhor vai fazer um milagre, sei lá, o remédio vai estar na promoção, né? Pelo menos o remédio de febre, eu pensei comigo, né? Vou comprar o remédio para baixar a febre dela. E eu com aqueles R$8 segurando na minha mão, né? Com muita fé no meu coração, eu peguei e entrei dentro da farmácia. Na hora que eu cheguei lá, irmãos, tinha uma pessoa sendo atendida, né? E aí eu fiquei atrás, e daí eu um pouquinho de vergonha, porque eu falei assim, o que eu faço, Senhor, né? Vou perguntar quanto que tá saindo um remédio, né? Vou entregar a receita, perguntar para ele, porque falei, se Deus tocou no meu coração
para eu entrar aqui, alguma obra o senhor vai fazer, né? E daí, quando que chegou na minha vez, entrou mais uma pessoa dentro da farmácia. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha, falei assim, aí o farmacêutico me chamou, falou assim, agora é sua vez, né? Pode vir aqui, qual que vai ser o seu, o que você precisa, né? Aí eu falei assim, pode atender ela primeiro. Eu falei assim, eu só ia tirar uma dúvida mesmo, né? E aí o farmacêutico falou, não, pode falar o que foi que você precisa. Aí eu entreguei a receita para ele, eu falei assim, gostaria de saber quanto que tá saindo esses remédios aqui. Entreguei na mão do farmacêutico. E nisso, irmãos, ele foi pegando o remédio e foi colocando dentro da sacolinha o remédio, foi batendo lá no computador, né? E daí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, mas eu não vou levar o remédio, né? Falei assim, ele colocando na sacolinha. Aí eu falei assim, então, mas eu não vou levar. Eu falei, só quero saber o valor. Aí ele falou assim, mas pode ficar tranquila, o farmacêutico falou pra mim, que eu vou fazer uma promoçãozinha pra você. Aí eu falei, Deus, eu falei assim, vai estar R$8, né? Que era o que eu tinha na minha mão, era R$8. Aí o farmacêutico falou, ele tá saindo tudo, vai ficar R$80. Mas eu vou te dar um desconto. Ele falou, e aí você vai sair por 54, eu não lembro bem quanto que era. Eu lembro que de 80 foi para 50 e pouco, né? Aí eu falei assim, tá bom, então. Eu falei, mas na hora que o meu esposo chegar, que ele faz entrega de moto, eu falo para ele já passar aqui para pegar, eu só queria saber o valor mesmo. Aí o farmacêutico falou assim, não, você pode levar o remédio, é seu, pegou, me deu na minha mão. Aí eu falei assim, mas o meu esposo só vai chegar à noite. Ele falou assim, mas eu tô te dando um remédio para você, pode levar. Ele falou assim, na hora que ele chegar, você vem aqui que daí você paga o remédio, não tem problema nenhum. E isso, irmãos, assim, uma coisa que eu sempre penso comigo, né? Não tem como não ser Deus, né? Porque não existe isso, você entrar numa farmácia e o farmacêutico, você for perguntar o preço do remédio, o farmacêutico te dá o remédio para você e falar para você levar o remédio embora. Isso daí é uma obra do Senhor, né? Então eu saí dali agradecendo a Deus, falando, Senhor, né? Muito obrigado, meu Deus. Eu falei, o Senhor é maravilhoso na minha vida. O Senhor sempre tá me ouvindo, né? E na hora que meu esposo chegar, vou vir trazer o dinheiro desse farmacêutico, não vou agradecer a ele. E foi isso que eu fiz, né, irmãos? Fui embora, chorando, assim, muito alegre no meu coração. Cheguei, contei para minha mãe, contei para minha avó, que elas também da congregação, né? Contei para elas até chorei, assim, elas ficaram muito contentes também, alegrou muito o coração da minha avó, da minha mãe. E daí eu peguei e falei assim, vou lá, né, para poder pagar o remédio. Aí o meu esposo tinha feito as entregas, tudo. Passou uns dias depois que eu fui lá para poder acertar esse remédio. E daí na hora que eu cheguei lá, irmãos, na farmácia, tinha uma moça lá, né? Esse farmacêutico, ele não tava lá. E eu falei pra ela, eu vim aqui acertar o remédio, mostrei a receita, né? Eu vim aqui pegar, e aí o moço falou que eu podia levar e podia devolver, trazer depois o dinheiro. E daí essa moça falou assim, mas que moço? Ela falou assim, porque aqui só trabalha a gente aqui, não fica nenhum moço aqui, né? Eu falei, não, é um moço alto, assim, assim, assim. Aí ela falou assim, ela falou, se você foi atendida por algum moço, foi o dono da farmácia. Só que ele vem aqui, é muito difícil dele vir aqui, né? E como que você pegou com ele? Falou assim, você acerta então com ele, né? Quando que ele estiver aqui, você acerta com ele. Ela não quis pegar o dinheiro, porque eu não sei se tinha que cadastrar, né? As caixinhas lá do remédio, como é que funciona. E daí eu falei, tá bom então, né? Daí peguei, fui embora e fiquei pensando comigo, né? Deus, ele é tão maravilhoso que o dono da farmácia, ele nem ia lá, né? E ele foi, ele tava lá naquele dia, ele me atendeu. E se não fosse ele estar lá naquele dia, eu não teria levado aquele remédio, se não fosse Deus ter feito a obra, né? Então, depois eu contei essa obra aí também para umas irmãs, né, da congregação, que ia fazer visita em casa também. E a irmã falou, não, onde que é essa farmácia, irmã? Eu falei, é uma farmácia ali, expliquei para a irmã onde que ficava a farmácia.
E aí a irmã falou assim, aquele moço da farmácia, ele é um irmão da congregação. E aí eu não tive nem dúvida, né? Nem tive dúvidas, mas aí eu tive mais certeza que era a mão de Deus, porque Deus usou, né, da minha oração, colocou no coração do irmão, porque sabia que eu estava precisando daquele remédio naquele momento, né? E não foi só essas obras que Deus fez na minha vida, teve muitas obras, né? Espero ter outras oportunidades para vir contar aqui para os irmãos, né? As obras maravilhosas que Deus já fez na minha vida. E entrego esse testemunho nas mãos do Senhor, né? Que para cada pessoa que vier ouvir, venha fortalecer o coração dos irmãos, para que a gente venha sempre acreditar, né? Porque o adversário, muitas das vezes, a gente está na situação difícil, a gente pensa que não tem saída, pensa que não tem jeito, né? Mas o Senhor, Ele sempre nos socorre nas horas mais difíceis da nossa vida, né? E Ele é muito maravilhoso, muito grandioso. Eu não sei descrever, assim, o amor de Deus na minha vida, né? E é isso, irmãos. A paz de Deus a todos vocês. Que Deus esteja no coração de todos vocês. Amém.